Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Todos Deus, bom dia, meus irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Hoje é a nossa primeira Santa Ceia do ano, amém? Santa Ceia de muitas que ainda vamos participar nesse ano, amém? Isso. Então tenha essa certeza no seu coração. Você trouxe a sua Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Abra ela no livro de Gálatas. Gálatas, Novo Testamento, o capítulo é o 5. Gálatas, capítulo 5. O tema da nossa mensagem é: por que vocês pararam de correr? Por quê? Por que vocês pararam de correr? Por quê? Paulo está fazendo uma pergunta à igreja. Vocês corriam também. Por que vocês pararam de correr? O que levou essa igreja que estava tão veloz a parar? Gálatas capítulo 5. Acharam? Versículo de número 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7 diz assim: vós corrieis bem. O que vos impediu de continuar obedecendo à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Na tradução da Bíblia Transformadora diz assim: vocês estavam indo bem na corrida. Vocês estavam indo bem na corrida. Olha no telão. Quem impediu de seguir a verdade? Então olhe para mim. Quando a gente olha para a história da galáxia, a gente está olhando um pouco e Paulo diz assim: vocês estão correndo. Então pense comigo. Por que a gente corre? Além de ser saudável a corrida, por que a gente faz isso no nosso cotidiano? A gente só corre porque a gente precisa chegar em um ponto, de maneira que a igreja veloz. A gente só corre porque a gente precisa chegar em um ponto, de maneira que a igreja veloz. Então essa igreja, Paulo está dizendo, parece que vocês perderam velocidade. Vocês tinham velocidade, vocês corriam. Era uma igreja que tinha um destino. Nós corremos porque temos o que? A igreja destino. E aonde a gente quer chegar? Aonde eu quero chegar correndo? E essa igreja agora parece que perde o destino. A igreja, ela corre porque ela tinha um propósito. Um propósito. A igreja, ela está correndo porque ela tinha pressa de executar aquilo que também aprendeu. Sabe aquela coisa que Paulo escrevia, eles iam lá e faziam. Paulo chegava lá e pregava, eles iam lá e o que, igreja? Sabe aquela coisa aquela obediência à verdade? Falava, eles queriam o quê? Mas sabe que quando de repente você começa a pedir as coisas e essa igreja não corresponde mais? Você já percebeu isso? Que às vezes até na nossa vida cotidiana, quando você começa a pedir uma coisa, a pessoa fala: daqui a pouco daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço. E às vezes a pessoa ela acaba não fazendo, não executando. Então quando eu olho para essa igreja, eu ficava admirado com essa igreja, pela velocidade que ela fazia o quê? As coisas. E de repente agora essa igreja começa a procrastinar, a deixar para depois. Essa igreja começa a ficar extremamente lenta. E isso é um sério problema para a nossa vida também cristã. A gente perder velocidade. A gente começar a deixar para depois a gente começar a procrastinar. A gente perder o senso de direção. Nós estávamos correndo, de repente você olha para essa igreja,
O que está impedindo vocês de correr? O que está se entrepondo aí? O que está acontecendo que deixando vocês lentos? Vocês não obedecem mais à verdade. A verdade, ela está aí, ela é colocada, mas vocês não conseguem mais o que, igreja? O que está acontecendo? Essa é a pergunta que Paulo faz. O que está acontecendo? Será que, ou fazemos um olhar para nós também, será que estamos velozes? Será que nós estamos correndo? Será que estamos com pressa para fazer aquilo que Deus fala? Aquilo que Deus mostra? As verdades que Deus expõe para mim, para você? Será que temos velocidade ou nos tornamos lentos? Porque o apóstolo Paulo também, ele diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, na parte B do versículo, não precisa abrir, mas na parte B diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos foi o que, igreja? Proposta. Ele começa falando: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço, todo pecado que não perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Então preste atenção, o Evangelho precisa de pressa. Isso, pastor, é verdade. O Evangelho, a gente precisa começar a correr. Se a gente quer cumprir a proposta, se a gente quer cumprir a carreira, não dá, irmãos, não dá. Não dá. Se a gente for vagaroso. E a gente precisa correr. Existem coisas que a Bíblia nos manda correr, e existem coisas que a Bíblia nos manda ser cuidadosos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem coisas que a Bíblia fala assim: ó, não se precipite. A Bíblia fala: toma cuidado, seja diligente. Mas tem coisas que a Bíblia diz assim: corre. Quando se trata de carreira, a Bíblia está dizendo o quê? Corre. E a grande pergunta que eu me fiz foi essa: o que fez essa igreja ficar lenta? O que faz o povo da igreja ficar lento? Por que alguns irmãos pararam de correr? Eram velozes, e talvez hoje alguns estão se arrastando na jornada da fé, estão se arrastando para poder vir para a igreja, para cumprir a carreira, estão se arrastando, está tão difícil. Por que algumas pessoas chegaram a esse nível? Qual foi o fermento que entrou nessa massa? Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim: um pouco de fermento leva a quê? Que persuasão foi essa? Que persuasão? Quem nos persuadiu? O que aconteceu aí nesse meio? O que foi falado nesse meio? O que foi ventilado para que vocês começassem a ficar tão lentos assim? E aí a gente começa a estudar a história do povo, a Galácia. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. A primeira coisa que leva a igreja a ficar lenta. A igreja começa a ficar lenta. A igreja não tem mais aquele compromisso com a verdade, não tem mais velocidade para fazer aquilo. Uma hora eu faço, uma hora eu faço, não vai fazer. E começa a procrastinar, não consegue fazer ali o que é desempenhado. Então preste atenção. Versículo 6 assim: olha o que Paulo está falando. Admira que esteja passando tão depressa, estáis tão depressa daqueles que vos chamam na graça de Cristo, um outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que perturbam e querem reverter o que é a igreja? O evangelho. Então Paulo fala assim: me admira muito, gente. Eu estou assim perplexo, porque vocês depressa estão conhecendo o evangelho da graça de Deus, da fé em Jesus Cristo. Agora vocês estão sofrendo uma influência. Alguns perturbadores, alguns mestres entraram aqui para trazer um outro evangelho, para perverter o coração de vocês. Então a primeira coisa é que essa igreja começa a ficar lenta, quando essa igreja começa a sofrer influência.
Influência. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim: você é uma pessoa fácil de influenciar? Porque é bom quando a gente é influenciado para as coisas boas. É ou não é verdade? É bom quando a gente é influenciado para as coisas. Mas a gente sabe que há uma escassez tão grande de gente que influencia para coisa. Há uma escassez. Seja sincero, quantas pessoas que você conhece que influencia para as coisas boas? Agora faz uma lista gigante de quantas pessoas que influenciam para as coisas do quê? Já sabe até quem falar, se quiser, isso aqui é fulano. E é o fulano sabe, o fulano não é assim. É rápido. Nós vivemos uma escassez muito grande de pessoas que vão nos influenciar para coisas boas. Nós vivemos uma abundância de pessoas que vão nos influenciar para as coisas do quê? Agora, de quem que essa igreja está sofrendo influência? Paulo pregava para os gentios. Gálata é uma igreja formada por muitos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. E de repente esses homens agora do judaísmo começam a influenciar. Os judeus começam a olhar para aqueles gentios que começam a vir, que Paulo os ganha para Jesus e começam o que, irmãos? A influenciar. Por que nós somos tão facilmente, às vezes, influenciados? Eu vou dizer algumas coisas que eu quero que você preste muita atenção. Por isso que eu disse para você, para influenciar a gente para coisa boa é uma escassez, mas para influenciar a gente para coisa errada é o que, igreja? É uma abundância. Há bastante gente. Então perceba, o que faz as pessoas serem influenciadas muito fácil? A necessidade de pertencimento. Bom, a maioria nesse exato momento tinha mais judeus do que gentios. Então os judeus começaram a dizer assim: olha, vocês não têm a marca da circuncisão. Espera aí, para salvação vocês precisam também receber a lei de Moisés. Se vocês não vivem dentro, debaixo da lei, vocês não são salvos. Não são salvos. Porque esse negócio só de graça, porque naquele exato momento o evangelho que Paulo pregava era a graça, que a salvação não vinha por merecimento, mas a salvação vinha por fé, pela graça em Cristo. É uma coisa muito simples. E de repente a gente começa a dizer: não, não é assim não. A influência começa a acontecer quando a gente tem a necessidade de pertencimento. A influência começa a existir por causa da baixa estima. A influência começa a existir porque criamos uma certa admiração. Olha, esses caras sabem da lei. Olha, esses caras entendem. Olha, esses caras são sabidos. Como é que eu vou debruçar? Como é que eu vou debater? Como é que eu vou falar alguma coisa? Não tem como. Como é que eu vou reagir à pressão social? Olha, quem confuso judeu. A gente não ajuda. Judeu só ajuda judeu. Ele não ajuda outra pessoa não. A gente só luta se for judeu. A gente só faz se for quê? Há uma pressão social. Agora, a pior coisa, essa aqui eu vou falar para vocês. O que leva as pessoas a serem tão influenciadas na igreja? A incerteza e a falta de conhecimento. A incerteza e a falta do quê? A incerteza e a falta do quê, igreja? Porque é aqui que começou. Quando eles começaram a falar, eles começaram a trazer o povo judeu, o judaísmo começou a se proliferar. E ali o que faltava neles? A certeza. Agora preste atenção. Preste atenção. Como é que eu faço para vencer a influência? Porque nós já vimos, todos nós de alguma forma, a gente vai passar por isso, vamos viver isso, não adianta. Porque a maior tolice, a
maior tolice é achar que ninguém te influencia. A maior tolice é achar que ninguém me influencia, não. Ninguém influencia, ele fala. Não, eu tenho cabeça, eu tenho cabeça ferida. Eu não caio nessa conversa, não. Eu não caio nessa groselha, não. Eu não caio nesse papinho, não. Não é assim que ele fala. E acaba caindo. A gente acha, e por a gente achar que não, que com a gente não, que comigo, não, eu conheço a palavra, eu sou de Deus. A gente acha isso, e a gente está sendo influenciado. Então, como é que eu combato isso, pastor? A primeira coisa é ter discernimento espiritual. Você só combate a influência se você tiver discernimento o quê? Espiritual. O discernimento traz a capacidade de discernir a verdade e o engano. O discernimento espiritual nos traz a capacidade de discernir a verdade e o quê? Por que aquela igreja fica lenta? Porque ela perde o discernimento. Aquela igreja ainda tinha incerteza, falta de conhecimento. E quando você passa a ter discernimento, porque irmãos, a gente vive num tempo hoje, eu fico até às vezes assustado. Eu falo, tem gente na internet falando de igreja que não tem igreja. Se intitula pastor e não tem rebanho. Como é que pode ser pastor sem rebanho? Aí é fácil você falar de igreja quando você não tem o quê? É fácil você expressar a opinião quando você não tem o povo. É fácil. É fácil no podcast dizer isso, aquilo, outro. Mas cadê seu rebanho? Cadê? Aí você vai atrás do cidadão de cadê? Não tem. Então é só falácia. É só falácia. Cadê o rebanho? E aí a gente precisa de discernimento, porque tem gente, irmão, que não acredita em cura. Eles não acreditam em inferno. Tanta coisa que está acontecendo hoje. E se a gente não tiver discernimento, a gente cai na igreja. Agora, a segunda coisa que a gente precisa ter para vencer a influência, que ela pode vir pesadamente, é ter personalidade. Olha para o irmão que está só perguntando para ele: você tem personalidade? Eu vou mudar só um pouquinho a pergunta. Não é só personalidade, identidade. Você tem identidade? Pergunta para o irmão: você tem identidade? Porque, vamos imaginar, irmão, vamos imaginar quando Daniel chega na Babilônia. Daniel chega na Babilônia, e eles são forçados a aprender. Eles vão lá para aprender aquilo que os babilônios faziam, os caldeus. Ele está lá sendo forçado. E ele bate no peito e diz assim: ó, eu não vou comer dos manjares que vão ter. O rei. Ele propôs no coração. Mas por que ele faz isso? Personalidade também. Agora ele tinha uma coisa chamada identidade. As pessoas que perdem identidade são facilmente influenciados. Amém, igreja? Quando você sabe qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Você tem identidade, pastor? Eu tenho. Então acabou. Você sabe quem você é em Cristo Jesus, pastor? Eu sei. Então a influência, ela não tem mais poder sobre você. A influência maligna, a influência que vem para tomar você lento, vagaroso, ela cai por terra. Porque é isso que o diabo quer fazer. A igreja, imagine, irmão, imagine a atmosfera espiritual. Ver uma igreja veloz, ver uma igreja correndo para fazer, uma igreja que tem um destino. Eles fez de tudo para parar com o quê? Com influência. O diabo fará de tudo para parar a sua casa, a sua família, por influência. Então Deus está dizendo para nós aqui: tome cuidado com as influências. Tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com aquilo que você assiste. Tome cuidado com aquilo que você passou a admirar. Toma cuidado, porque isso pode tornar você vagaroso, lento. Você era veloz. E como você está hoje?
vagarosa. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 2,14. Quando, porém, vi que não procediam como igreja? Corretamente. Segundo a verdade do que? Eu disse a Cefas, na presença de Deus: se, sendo tu, judeus, vive como gentil e não como judeu, por que obriga o gentil a viver como? Não estou entendendo. Ei, vocês estão trazendo o judaísmo para cá. Vocês querem implantar isso aqui dentro. Vem cá, Senhor, vem cá, não, vem cá. Você se diz judeu, mas vive como o quê? Como um gentil. Você não vive como um judeu, você vive como um gentil. Aí você quer pegar o gentil e transformar em judeu. O que Paulo está falando é de uma coisa chamada incoerência. Vocês estão sendo incoerentes. Se vocês vivessem isso, vocês não vivem, vocês não fazem, vocês não são. Olha as obras que vocês apresentam. As obras que vocês apresentam é como a de quem? Dos gentios. As obras que vocês se manifestam, qual é que é? É essa. Então, não há como vocês querem levar a pessoa para ser isso, se vocês não são. Olha para mim, irmãos. A maior incoerência é essa. E isso pode afetar nós também, como igreja. Veja, esse pessoal não para analisar. Porque tem gente que é assim. Há uma incoerência tão grande. As pessoas hoje querem cobrar, querem que as outras pessoas sejam, mas elas mesmas não querem. Não são. Como é que eu vou cobrar amor se eu não dou amor? Como é que eu vou cobrar atenção se eu não dou tempo? Como é que eu vou querer que a pessoa seja aquilo que eu também não sou isso. E aqui está o maior problema do Evangelho. Onde é que o Evangelho torna-se lento? Onde é que o Evangelho se torna fraco? Na incoerência. Na incoerência. Por isso que quando a gente olha para Jesus dizendo assim, primeiro, olha o que Jesus fala em Mateus, ele fala assim: filho, primeiro arranca a viga, está de quem? Os seus olhos, para depois tirar o cisco do seu, então veremos com clareza. Como se ele dissesse: primeiro, a obra não é feita na vida do vizinho, a obra é feita na sua vida. Na sua vida. Se o judaísmo tivesse servindo para você, se você estivesse praticando, se você estivesse fazendo, se você estivesse sendo, tudo bem, eu não ia nem me opor. Eu não ia nem me opor, mas quando eu olho para as suas obras, as obras eram de gentios. E aí Paulo começa a mostrar a incoerência, que a igreja está aceitando uma incoerência, que está sofrendo essa influência e aceitando, achando que é normal. E nós também, como igreja, temos que atentar para isso, porque a gente pode estar cometendo esse mesmo erro. A gente pode estar cobrando da nossa família o que a gente não tem. A gente pode estar querendo de um marido, de uma esposa, né? Não, mas você precisa ser assim. Mas você é. Você faz. Olha, você precisa orar, mas você ora. É mais fácil falar dos outros que falar de quem? Olha, você precisa ler a Bíblia, mas você está lendo. Olha, você precisa ir mais da igreja, mas você está indo. Ah, eu fui. Uma vez.
E a gente pode começar a cometer essa incoerência. E é por isso que o Evangelho vai ficando fraco. Porque, irmãos, a maior resposta do Evangelho é a nossa vida. Quem está entendendo isso aqui, glória a Deus. A maior resposta do Evangelho é a nossa vida. O que Deus fez através da nossa vida. E o que nós podemos fazer agora. Porque estamos transformados. E quando eu olho para essa incoerência, é o que muitas vezes estraga. É o que torna a gente vagaroso, lento. As pessoas estão ali, ó, no nível, e agora decidem ir para a incoerência. Os judeus que não vivem o judaísmo. Olha só, as pessoas que ali não viviam aquilo que queriam forçar, e as pessoas forçam. É uma forçação de barra, não, isso você não faz. Então preste muita atenção, porque muitas vezes, irmãos, o impedimento de muitos familiares não virem é esse. Porque eles olham como você está vivendo. Como você está vivendo? Como cristão ou como gentil? Eles olham para isso. Filhos olham para isso. Filho não olha o discurso que você faz, a narrativa que você faz, ele olha para isso. Meu pai fala, minha mãe fala. A esposa olha para o marido que é cristão. Peraí, meu marido fala. Deixa eu ver. Se há a incoerência. Quando o apóstolo Paulo diz, Paulo fala, Paulo denuncia, Paulo quer quebrar essa incoerência. De que eles estavam ensinando uma coisa, mas estavam vivendo o que, igreja? Como se dissesse, a regra de ser judeu só serve para vocês, mas não serve para mim. Ser judeu é para você. Olha, eu já sei como é ser judeu, então não preciso mais fazer. E começa isso. Já viu aquele ditado popular que assim, nunca faço o que eu faço, faço o que eu mando? Quem já ouviu esse ditado popular? Já viu? Pode funcionar no mundo, mas no Evangelho não funciona. Porque no Evangelho você precisa fazer. Você precisa autenticar aquilo que você faz. Diga glória a Deus. O Evangelho é isso. Então, para analisar. Terceiro ponto, que leva a igreja a ser vagarosa. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Diz assim: sois tão insensato, versículo 3, Gálatas 3, versículo 3. Gálatas 3, capítulo 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. Falei versículo 3, que é o versículo 1, diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Versículo 2, ele diz assim: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Fala para mim, como vocês receberam? Foi pela lei ou foi pela pregação? Vós sois tão insensato que, tendo começado no Espírito, acabeis agora no que, igreja? Paulo está dizendo: peraí, o que vocês estão fazendo? Eu quero saber por que vos fascinou. Essa palavra fascinou, ela significa também sedução. O que está te seduzindo? O que está levando você para as obras da carne? Porque antes da gente ir para a carnalidade e abandonar a espiritualidade, existem coisas que nos atraem. Tiago diz que cada um é atraído e engordado pela sua própria o quê? Concupiscência, o desejo da carne. Cada um de nós. Por exemplo, para alguns, bebida influencia. Pode alguém estar tomando uma bebida, né? Uma bebida na sua frente, não acontece o quê? Nada. Não sente nada. Nem um pouquinho de vontade, nada. Isso influencia. Bebida influencia. Olha, eu estava fumando cigarro, para você não influencia.
Mas existem outras coisas que acabam influenciando, que acaba seduzindo. Então, eu disse isso aqui durante a semana na pregação. Nós estamos lutando contra o diabo, um ser da qual que te conhece. Você não está lutando contra alguém que não te conhece, está lutando contra alguém que te conhece. O diabo não vai usar o que não te seduz. O que te seduz? É sobre isso que precisa lembrar. Porque é aqui que vai te puxar para a carnalidade. E sem que eles percebessem, os judeus queriam trazer esses, vamos dizer assim, esses falsos judeus, começaram a trazer o judaísmo, mas junto com a sua impiedade, eles eram ímpios, agiam de modo ímpio, eles começam também a trazer algumas coisinhas. Não, isso aqui pode, cara, isso aqui pode. Eles começam a criar essa concessão. E existem coisas, irmãos, que nos seduzem. Para alguns, dinheiro seduz demais. Para alguns, a pessoa do sexo oposto seduz demais. E aí começa a desconstrução da espiritualidade. Porque Paulo fala: vocês receberam o Espírito. Não foi pela lei. A lei não tinha condição de dar para vocês o Espírito de quem? Isso foi a pregação da fé. Vocês começaram no Espírito, que agora estão terminando o que, igreja? Vocês estão se aperfeiçoando. Vocês estão sendo desconstruídos à espiritualidade. Então perceba, irmãos, se você não está conseguindo mais orar, se você está com muita dificuldade para orar, se você já não tem mais emocional, não tem mais momento de oração, isso é a prova clara de que alguma coisa está te seduzindo. Se você não consegue mais parar para fazer uma leitura bíblica, parar o momento para ler, isso é a prova clara que a carnalidade ela está se aperfeiçoando. E aí é o que acontece muito. A desconstrução espiritual ela começa a existir porque nós começamos a atender as demandas da carne e deixamos as demandas do Espírito. E essa igreja começa a ficar lenta. Por que ela está lenta agora? Porque há uma desconstrução da espiritualidade. Paulo chega e começa a perceber aqueles irmãos que eram velozes, espirituais, agora não são. Agora estão preocupados em atender a demanda da carne do que a demanda do quê? Então perceba, o que você está atendendo hoje? Ah, pastor, mas é uma correria, mas planeje melhor a sua vida. Melhora a sua agenda. Melhora o seu itinerário. Pastor, mas você vai criar um monte de desculpa. Quanto mais você cria essas desculpas, mais ela vai impedir você de fazer. Porque todo mundo tem uma desculpa para aquilo que não está fazendo. Você pode perceber, quando a pessoa não está fazendo, ela sempre tem o quê? Agora, quem está fazendo, você não tem dando desculpa. Quem está fazendo não tem o quê? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está fazendo? Então você não tem desculpa. Mas quando você não está, porque a gente começa, não, porque isso, porque eu chego tarde, porque não sei o quê, é porque isso, é porque aquilo, não, porque, aí a gente começa a dar uma desculpa, e essas desculpas é que vai nos atrapalhando. E o apóstolo Paulo diz: vocês estão indo para a carne. E ele continua falando, se você pegar Gálatas capítulo 5, é onde ele chega e apresenta quais são as obras da carne. Vocês estão vivendo agora em prostituição, inimizade, discórdia, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Ele começa a falar isso aqui em Gálatas capítulo 5. Ele fala: vocês tornaram vagarosos e agora abraçaram as obras do quê? Da carne. Então, se nós como igreja precisamos avaliar isso antes. Se estamos lentos, se estamos parados, se estamos rastejando. Porque a carreira que nos foi proposta é que aqui corramos. Não dá para ficar assim. Precisamos correr. Não é mais andar. A Bíblia está dizendo: corre.
A Bíblia está nos chamando com o atletismo espiritual, velocidade. Chega de andar, é hora de nós começar a correr. Aquilo que Deus falou, a gente tem pressa em fazer. Agora, a gente só consegue se não deixarmos a influência tomar conta do nosso coração. É uma das maiores armas que o diabo está usando nos dias de hoje, a influência. É por isso que nunca se viu tanta gente querer ser influenciador digital. Eu nunca vi isso. Esses dias um cara falou assim, é engraçado, tem gente falando de empresa que nunca teve empresa. Como é que pode alguém ensinar alguém com sua empresa que não teve o quê? Tem gente querendo ensinar a ser CEO, mas esse camarada foi CEO da onde? Que empresa que tem? Aí fala assim, as minhas empresas. Aí você vai lá, puxa, cadê a empresa desse cara? Aí ele comprou. Vamos imaginar que se você compra algumas ações em uma grande escala, entre aspas, você também é dono do quê? Da empresa. Dizem isso, né? Você é dono do quê? Você tem uma cota, você é dono da. Aí o cara fala, as minhas empresas, ele falou. E está influenciando pessoas a abrir empresas, sendo que a pessoa nunca abriu uma. Sendo que a pessoa nunca liderou uma RH. Nunca liderou uma RH. Não sabe o que é manter uma empresa. Os impostos tão altos que tem para manter uma empresa hoje, quanto é difícil. O cara está querendo influenciar, que ele tem a fórmula mágica. Então cuidado. Cuidado para você não ser influenciado. E você se torna lento. Você estava correndo, ficou o quê? Cuidado. Olhe para você hoje. Cuidado com a incoerência. Para você não se tornar uma cristã coerente. Querer cobrar das pessoas uma coisa que você não é e uma coisa que você não entrega. E aí a gente se torna religioso, fica dentro da igreja com uma religiosidade tão grande, né? Apresenta uma religiosidade tão grande, fala, mas não faz. Você não vê. Você enxergar e ela fala, mas cadê? A Bíblia diz, pelas árvores conhece uma igreja ou fruto. As pessoas apresentam frutos. E isso que a gente tem que tomar cuidado. Para a gente não se tornar aquela pessoa que só cobra os outros, quer os outros, mas não entregamos às pessoas a mesma coisa. Isso destrói casamento, isso destrói ministério, isso destrói igreja, em qualquer lugar, aonde a incoerência começa a morar. Nós não queremos viver apenas um politicamente correto, nós queremos fazer o que é certo. Amém, igreja? Coloque no seu coração, não perca a sua espiritualidade. Não perca. Porque as obras da carne, irmãos, quando a pessoa entra, é difícil sair. Não é fácil. Eu já encontrei pessoas que dizem, pastor, eu quero largar, não consigo. Eu quero deixar a pornografia, não consigo. Eu quero abandonar esse bicho, mas não consigo sair. Não consigo. O quanto a carne domina a pessoa. Então, coloque no teu coração hoje. Eu quero correr. Vou voltar a correr. Chega de ser lento. Chega de ser vagaroso. Porque, como o apóstolo Paulo diz, corramos com perseverança na carreira que nos foi da igreja. Eu tenho que correr. Não dá para correr. Eu vou correr em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor de forte. Vamos orar por Deus. Vamos pedir isso para o Senhor aqui hoje. Eu quero voltar a correr, Senhor. Eu quero voltar a ser você. Eu lembro que Deus falava comigo, pastor. Eu já ia lá e fazia, eu já ia lá. Se Deus mandar deixar qualquer coisa, eu ia deixar. Agora, por que essa procrastinação toda? Porque a gente parou de ser veloz em seguir a verdade. Por que a gente agora fica ali, sabe, cara, agindo como uma mulher de nós, sabe? Larga tudo, deixa isso aí para trás. A gente ficou olhando para trás ainda. Então, gente,
para a gente viver essa transformação, viver essa mudança. Eu acredito que Deus nos trouxe aqui para isso, uma igreja. Para gente ser uma igreja veloz. Deus não fez a gente para ser uma igreja lenta, amém, irmãos? Nós vamos ser uma igreja veloz, que tem pressa. Que é uma igreja que está correndo uma carreira, uma proposta de carreira que o Senhor colocou para nós. Não vamos ser mais orados. Vamos acelerar. Nós vamos acelerar. Coloque a mão no coração.